Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vou apresentar agora o dono das chaves do Bahia. Não fui eu que disse, foi ele mesmo que falou. Apresentando Freeland, Eduardo Freeland, o dono do futebol do Bahia. Manda e desmanda. Faz o que quer. Abrindo aspas para o intitulado dono do Bahia, ele diz o seguinte: em março, quando fui apresentado pelo presidente, ele me deu a chave do futebol e essa grande responsabilidade de dirigir o futebol do clube. Essa responsabilidade me faz tomar decisões importantes e a contratação do Massinho foi uma delas. Meus amigos, eu não quero entrar agora dando minha opinião com relação ao Massinho, a contratação do Massinho. Vou falar, claro, no decorrer do vídeo. Me espanta muito, sinceramente, esta frase. Ele me deu a chave do futebol. Ele me deu, o presidente, Guilherme Bellintani, a chave do futebol. Toma aqui, meu queridão. Ó, meu queridão, toma aqui. Vá, faça o que você quer e bem entender. Isso não exime a responsabilidade da diretoria executiva do Bahia de jeito nenhum. O fracasso e o sucesso será responsabilidade também do presidente do Bahia junto com o dono da chave. Só que é o seguinte, a contratação do Massinho, e aí já entrando no meu ponto de vista, e eu já falei isso algumas vezes. Primeiro ponto, nós não podemos, torcedores do Bahia, entrar em uma guerra civil, entrar em uma situação de violência. A torcida do Bahia está unida, inclusive na Arena Fonte Nova se vê isso claramente. Opiniões contrárias à chegada do Massinho e a favor estão acontecendo. Confesso para vocês que eu estou vendo mais opiniões contrárias, confesso. Inclusive, opiniões contrárias de jornalistas e produtores de conteúdo. Tem muita gente que vive constantemente o Bahia, não desmerecendo que o torcedor não viva, mas naquela questão de estar sempre buscando informações, produzindo conteúdos para o Esquadrão de Aço, 24 horas com suas fontes praticamente, né? Sempre trabalhando na intenção de trazer para nós, torcedores, a informação com relação ao Bahia. Tem muita gente mesmo, e são as pessoas que eu estou mais vendo. Eu procuro, confesso para vocês que eu procuro opiniões a favor da chegada do Massinho ao Bahia, mas encontro muito pouca. Confesso para vocês, eu vejo mais opiniões contrárias. A minha opinião é a seguinte: desgaste desnecessário. Nós temos o André aí, nós temos o Borel, que não está em boa fase. Nós, com certeza, temos diversos outros laterais direitos que poderiam estar sendo sondados, negociados pelo Bahia. Mas o dono da chave, ele prefere trazer os seus. Não importa se dos seus tem alguma pendência com a justiça, que lá será resolvida. Não sou juiz e não vou julgar o atleta Massinho. Mas esse desgaste totalmente desnecessário, não havia necessidade. O Freeland conseguiu desunir uma parte da torcida do Bahia, que estava toda unida, todo mundo unido, todo mundo na fonte ali abraçando, terminava os jogos do Bahia com o triunfo do Esquadrão, todo mundo ali ao redor da Arena Fonte Nova, e torço para que isso permaneça e faça um apelo ao torcedor do Bahia. Esquece, vamos ver o jogador, o que vai acontecer. Ele não joga, só jogou 3 jogos, se não me engano, em 2022. Vamos ver o que vai acontecer. Não vamos gerar violência, até porque aquele que é contrário ou a favor não pode propor a violência, porque nós estamos contra a violência. Nós estamos contra a violência. Então, aquele que é contrário à questão do Massinho não pode dar uma resposta violenta àquele que está a favor, porque aí ele vai se misturar.
E um detalhe, aquele que está a favor também não pode, de jeito nenhum, tratar com violência as pessoas que são contrárias. Porque as pessoas que estão trazendo o massinho como uma questão de justiça resolve, então se a justiça resolve, não cabe àquele que é a favor do massinho tentar resolver na marra com um torcedor que é contrário. Então, o ato de violência entre a torcida não justifica tanto aquele que é a favor, tanto é que é aquele contra. Eu, sinceramente, sou contra não pela questão do massinho, mas pelo enredo criado em torno do massinho, que ele mesmo criou. E vai responder com relação a isso. E volto a repetir, é a justiça que vai decidir. Mas esse desgaste é desnecessário. E o dono da chave aqui, ó, o dono da chave, não quis nem saber. Porque, de qualquer forma, Massinho sendo inocente ou não, há sim um desgaste que ocasiona a mancha ao Esporte Clube Bahia. Não havia necessidade de entrar em uma situação tão polêmica quanto esta. Então, o dono da chave agora vai ter que torcer muito para que o Massinho baixe o espírito de Cafu, Roberto Carlos, Daniel Alves, os melhores laterais já vistos no Brasil. Carlos Alberto Torres, saudoso Carlos Alberto Torres. Jorginho, que é técnico do Atlético de Goiás, um lateral, um baita de um lateral. Então vai ter que baixar no Massinho essa turma aí. Porque, sinceramente, e eu não sei se o torcedor, mesmo contrário, vendo a excelência do futebol do Massinho, ainda aceite, né, o jogador no Bahia. Mas está aí com o dono da chave e o tempo vai dizer se acertou ou não o dono do Bahia aí, beleza? Meus amigos, por falar em opinião, eu peguei aqui opinião de pessoas que eu acompanho, que eu leio. Eu, claro que eu não deu para selecionar todos, né? Mas eu selecionei aqueles que eu não vinha falando, né? Por exemplo, eu sempre falo aqui do Bara, sempre falo do Neto, eu sempre falo aqui do nosso querido Puco, Matheus Barbaço, Vitor Torres. Hoje eu trouxe outras pessoas que eu faço a leitura, né? Que eu vejo, que eu estou sempre acompanhando, mas que não tinha colocado aqui para a gente debater. Então, meus amigos, tem muita opinião contrária à questão do Massinho e baseada em argumentos fortes, argumentos bem convincentes. Vamos lá, vamos trazer aqui, ó. Antes disso, para não me adiantar, antes disso, o nosso querido Celestial Miranda, ele trouxe a seguinte informação. Antes do anúncio do Bahia, ele já tinha dito: Eduardo Freeland não quer abrir mão do acerto que fez com o Massinho. Quando ele fala não quer abrir mão do acerto que fez com o Massinho, mostra uma coisa que o Celestial falou, né? E o Barbaço falava também, o Puco, o Bara, o pessoal já comentava, Massinho estava no CT treinando. Quando o nosso querido Celestial Miranda fala sobre isso, né? Abrir mão do acerto, então provavelmente havia ali uma questão ali que paralisou o anúncio do Massinho. Depois o Massinho vai ser anunciado junto com o Goulart para justamente aliviar um pouco a situação. Novamente, o Celestial fala: o atleta pode ser anunciado a qualquer momento, mas Belintani não aceita esta contratação. Não aceitou, mas a chave está na mão de quem? Pronto. Se ele deu a chave, acredito que há um acordo antecipado. Ó, só vou para o Bahia se você me der a chave. Belintani deu a chave, tá aí. O Belintani que vai se pronunciar. A fonte do Celestial Miranda diz que o Belintani não aceita. Não aceitou. Mas tá aí. O Massinho tá aí. Tem contrato até o final da Série B. Tá aí, beleza? E aí cabe ao Guilherme Belintani falar. A fonte do nosso querido Celestial Miranda traz a informação que o Celestial Miranda apurou e divulgou no seu Twitter. Mas há muitas opiniões contrárias à questão do Massinho e agora eu vou colocar. Ivan Dias Marques, nosso querido Ivan. Ivan diz o seguinte: os fins não justificam os meios, não justificam o desgaste, ainda mais na posição em que o clube se encontra e com o esquema adotado pelo treinador, ainda mais gerando conflito com os torcedores
em um momento em que o Bahia e Tricolores andam juntos. Tem razão, muito parecido com o que eu falei, né? Uma opinião com relação a isso. Não haveria a necessidade do desgaste. Nós temos aqui o nosso querido Matheus Loyola, aquele que não pisa na bola. Um forte abraço pro meu querido Matheus. Ele fala o seguinte, ó, em relação ao vídeo do diretor de futebol do SC Bahia, Eduardo Freeland, anunciando Massinho e Goulart. Teve culhão. Ninguém da diretoria executiva teria justificativa e defesa da contratação de embrulhar o estômago. No caso da contratação, que o meu querido Matheus Loyola fala, do Massinho. E anúncio duplo para amenizar o desastre da contratação do lateral. E bota vergonha em letras garrafais, meu querido Matheus Loyola. Nós temos o Rafael Seixas, meu querido Rafa, ele fala uma coisa aqui que tá muita gente comentando. Freeland comprou uma briga gigantesca com a torcida e vai ter que assumir isso, porque, sinceramente, o problema não é o do Massinho, o problema é de quem contrata. Problema de quem contrata, não é do Massinho. O Massinho é trabalhador, está buscando emprego. O problema é o descompromisso do Eduardo Freeland com situações polêmicas que mancham o Esporte Clube Bahia. É isso que está em jogo. É isso. Ele poderia fazer o seguinte: espera a justiça, porque tem que observar também que o Massinho ele precisa trabalhar, não é verdade? Embora um jogador de futebol pode estar rico e tudo, mas ele precisa trabalhar, quer trabalhar. Espera a justiça decidir, Bahia. Espera a justiça decidir, pelo menos isso, porque o jogador iria querer trabalhar. Um detalhe importante também, futebol, né? Tem que apresentar futebol. O meu querido Darino fala o seguinte, ó. Perguntado sexta sobre Massinho, Belintani disse que não falava sobre especulação. Agora está claro que esperava um escudo para anunciar a especulação. Novo nome para quem já treinava há uma semana no CT. Escudo de plástico, Goulart. No anúncio, Freeland se contentou. Meus amigos, e aí tem a sequência da fala do Darino. Trazendo aqui o Elton Serra, outra opinião. Bahia contratou Massinho, réu em atropelamento que matou 2 pessoas e que fez só 3 jogos em 2022. Pronto. Gestão do clube pouco liga para a imagem institucional e, pelo visto, também para o desempenho recente de seus reforços. Entregar a chave do futebol é duplicar a incompetência. Com certeza, o meu querido Elton Serra tem razão. Meu querido Ivan, meu querido Matheus Loyola, Darino, Rafa Seixas, a galera toda aí que está falando, escrevendo, protestando com relação a isso. Está muito ligado à imagem do Bahia. A preocupação que eu tenho é justamente esta também. Nada a ver com o Massinho, não quero nem entrar nessa questão judicial, processo, nada a ver. Entrando na questão do desempenho do atleta, 3 jogos em 2022, como meu querido Elton Serra mostrou. O atleta não apresenta um futebol, vem em baixa. Vem em baixa. E um detalhe importante, nós temos um jogador promissor na lateral direita. Será que o Enderson vai colocar o Massinho como titular e deixar o lateral André promissor, vem fazendo até bons jogos? É claro que ele tem uma oscilada, mas não compromete. Vai deixar o garoto reduzir um pouco o seu desempenho, colocá-lo no banco, ele não jogar. Então, estes cuidados devem ser muito bem observados, hein? Na minha opinião, o Massinho vem para disputar posição com o André. E eu acho que o André está na frente. Eu acho que o jogador da base do Bahia está na frente. Ricardo Goulart, já falei. Se estiver tecnicamente bem, fisicamente, estiver legal, emocionalmente bem, ele sim tem tudo para ser titular do Bahia. Tem tudo. Mas vai ter que disputar a posição, vai ter que jogar bola. Se jogar como jogou no Santos, não vai ter muitas oportunidades aqui no esquadrão. Fisicamente ele não estava bem. Fez alguns jogos no Santos, não fez nenhum gol e nenhuma assistência. Mas
tem um extrato. Ele tem um extrato. O Ricardo Goulart tem um extrato. Campeão brasileiro, jogador quando estava em alto nível, top. Mas vem jogar agora no Bahia, o Bahia está na segunda divisão, tenta reencontrar o seu futebol e volta a repetir. Se estiver fisicamente bem, mentalmente bem e tecnicamente bem, é titular do Bahia porque tem qualidade o Ricardo Goulart, beleza? Meus amigos, peço o seu like. Jogador e Arrebenta? Jogador e Arrebenta no like? Que beleza! Se você não conhece o canal, se inscreve. Aproveita também, copia o link, joga pra geral. É o nosso ponto de vista aqui. Jogar na geral, que eu falo, é nos grupos de WhatsApp, Telegram também. Dá essa força pra gente. Estamos próximos dos 3.000, né? Dos 3.000 inscritos. Tá aí, meus amigos, opiniões com relação à questão do Massinho, mas a opinião da galera toda contrária. Eu, sinceramente, não vi nenhuma opinião, principalmente das pessoas que trabalham com jornalismo esportivo, né? Que trabalham com opinião, com produção de conteúdo. Sinceramente, eu não vi. Mas respeito às opiniões, beleza? Nós temos que evitar a violência, senão não justifica. Não justifica, né? Se está tratando uma questão que aconteceu com o Massinho, não justifica a violência de jeito nenhum. Senão vai se misturar, não pode. Então, peço que a torcida se mantenha unida, se mantenha naquele ambiente festivo da Arena Fonte Nova. E, se o Massinho jogar bem, eu vou elogiar o jogador de futebol. O jogador de futebol lá, prestando serviços ao Bahia no campo. Se jogar mal, vou falar também a mesma coisa, sempre respeitando tanto o Massinho como qualquer atleta do Esquadrão de Aço, beleza? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Jogador e Arrebenta! Ótimo dia para vocês. Até logo.